Agora eu vou contar a coisa mais estranha que me aconteceu recentemente. Eu sempre ri de pessoas que acreditavam em ET, que falava que via nave e homenzinhos verdes e tal. Mas depois que eu vivi uma situação mega estranha, nunca mais vou rir dessas pessoas. Eu tinha acabado de dar banho no meu filho de 6 meses e coloquei ele no berço para ir tomar banho. Assim que saí do banho e me arrumei, fui pegar ele no berço e me dirigi para a sala. Nessa hora, do nada, comecei a ouvir um barulho alto como se estivesse um jato em cima da minha casa. Ventava muito e as janelas começaram a bater. Foi quando olhei para a janela da sala que bateu e abriu de novo e eu vi duas coisas brancas decolando na frente da minha casa, como se estivesse na rua. Corri e fui olhar ver se havia alguma coisa no céu, porque no primeiro momento pensei até que fosse um drone. Saí e não tinha nada no céu e o barulho sumiu. Abri o portão e procurei por alguém que pudesse ter visto o que era aquilo. Não tinha uma alma no meio da rua, então até agora não sei o que era aquilo. Não vou dizer que era alienígena, mas muito estranho, e eu fiquei assustado. Olá, eu sou o Guilherme Abreu E eu sou o Renan Martim, e nós somos... o podcast Drive-In. Bom, galera, depois desse conto, dessa história que a nossa ouvinte presenciou, nós vamos dar início a mais um podcast Drive-In. E hoje o tema é um pouco sombrio. Nós iremos falar sobre filmes de terror, sonhos, algo sobrenatural. Os nossos medos em si. Então, se você ficou com um friozinho na espinha, continue com a gente, porque a tendência é piorar. E quais as nossas redes sociais, Guilherme? Então, galera, peraí, vamos tirar tirar um pouquinho do clima pesado e vamos falar das nossas redes sociais. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, Facebook, tudo é podcast Drive-In. Para quem perguntou as nossas redes sociais, que se vocês tiverem a curiosidade de saber quem vos fala, é só ver as pessoas marcadas nas fotos. Normalmente eu e o Renan estaremos marcados nas publicações. E vocês podem nos encontrar lá. E é isso. Que no caso é @remartim, RH Martim. E o meu é @GuilhermeAbreu1, porque alguém indecente já foi lá antes de mim e criou o Guilherme Abreu. Eu tive que colocar o número 1. Porque sempre tem que ser o primeiro, né? Gente, sabe o que eu percebi? Percebi que o Renan fica me gongando nas gravações, viu? Toda vez ele tá tentando me abalar, tá tentando me derrubar. Aí eu acho que não é verdade. Eu acho que eu só estou tentando mostrar o que realmente tá acontecendo. Não sei. Eu tô ficando com medo do Renan, viu? Depois a pessoa ganha lá funcionário do mês, mas fica, só... Mas vamos voltar pro foco do tema, que é sobre casos sobrenaturais. Por que a gente teve esse start de gravar? Bom, gente, então, o motivo do tema, como vocês puderam perceber no primeiro episódio do podcast, o Renan tem um gosto. Ele tem como que eu posso dizer? Bom gosto. Um fetiche? Mentira. Que horror, credo. Ele gosta dessas coisas e eu tenho medo. Mas então a gosto. gente se juntou pra falar disso. Porque eu morro de medo. Mas fica tentado assistir. Assiste e fica com cagado. Fico, mas por que eu tenho medo? Porque... Ele é filho do demônio. Tá amarrado em nome de Jesus. Não, é assim, gente. O que acontece? A minha infância, uma parte dela, eu fui pra igreja. Para de... Eu ia na igreja e lá tinha muita coisa. Gente, olha, deixa eu só falar. O celular ficou aqui parado um tempo. Não sei se aconteceu pode ter acontecido alguns eventos sobrenaturais também. Parece que eu fumei.
gente vai continuar, a gente vai finalizar esse podcast hoje, em nome de Jesus. Bom, então... O detalhe é que não era pra ser nada engraçado. A gente queria fazer A gente queria fazer um podcast só. Ó, o clima desse podcast é um clima tenso, um clima de medo. Ai, socorro. Abre essa janela. Gente, ó, eu vou explicar a verdade. É o que aconteceu. Aconteceu que a gente tinha uma programação, tá? A gente ia assistir um filme de terror pra nos introduzir ao tema. Era esperado que nós assistíssemos Os Estranhos, que ia lançar no cinema, mas eu já tentei procurar e não achei nada, então não sei se vai lançar. E não aconteceu. Aconteceu que a gente deu uma pausa e estamos aqui de volta. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho da minha infância pra vocês. Eu vou pular a parte da igreja, tá bom? Porque... Vamos falar dos filmes. E esse é mais um podcast live. Fim. Esse é mais um podcast Drive-In. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau. Não, gente, é sério agora. Vamos focar. Fala uma coisa você. Deixa eu me relaxar sem essa parte, vai. Pula você. Renan, fale um pouco dos seus casos sobrenaturais. Então, esses assuntos me atraem bastante. Eu mesmo, assim, não tive tantos casos que presenciei e tudo mais. Mas pessoas à minha volta sempre teve algum tipo de relação com o sobrenatural e medos e tudo mais. E sempre me contaram sobre isso. E então, desde a infância, desde pequeno, acompanho esse tipo de conteúdo. Filmes, séries, pessoas comentando, pessoas falando. Como chama aquelas mulheres? Enfim, já encontrei macumba na rua, já um monte de coisa, gente, mas tem muita coisa ainda pra contar. Agora tem que contar a infância do Guilherme, que reflete na vida adulta dele. Então, gente, o Renan gosta dessas coisas, mas eu não gosto, eu tenho medo. O que acontece? Como eu fui criado dentro da igreja evangélica, a nossa crença é que existe, e que não que eu não acredite mais, mas eu prefiro tentar não pensar nisso. Mas que existe o mundo sobrenatural, com anjos e demônios, e enfim. Só que assim, na igreja, gente, é tudo demônio, tá? Então tem demônio em tudo, a Coca-Cola é um demônio, tudo tem demônio. Então, e tinha também, eu lembro que tinha uns negócios lá de... tipo da Universal, que de sessão de descarrego, mas era uma batalha espiritual. Esses negócios é meio pesado, mas não vamos falar sobre isso. Não, tinha que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso, o que acontece? Quando eu era pequeno, quando eu acho que eu tinha lá para uns 11 anos, eu tinha uma família evangélica que morava na esquina da minha casa. Um dia eu estava vindo embora da casa de uns amigos meus e tava rolando uma sessão lá de exorcismo. Por falar em exorcismo, minha mãe conta que quando eu era pequeno, eu fui possuído. E não era pelo ritmo ragatão. Que, no caso, é possuído agora pelo ritmo ragatão. Não, é sério. Minha mãe teve que chamar um pastor. E assim, lembrar eu lembro. Mas o que acontece é que a gente tenta não lembrar, não pensar, porque é como se
Não vou pensar porque não existe, entendeu? Mas existe, minha mãe realmente falou. O que eu lembro, não que eu tenha ficado possuído, sei lá, não sei se era uma possessão, mas eu lembro que eu agia como se não fosse eu, como se eu tivesse me apoderado de alguma coisa, mas algo de poder, assim, algo que eu pudesse fazer alguma coisa. Mas enfim. Então, eu tenho essa questão aí com o sobrenatural que eu tenho medo. Principalmente filme que tem coisa de demônio, eu tenho medo. Tenho muito medo, gente. E a gente quer saber também o que vocês têm medo. Voltando aos casos sobrenaturais, Renan, você tem algum caso de algum ente próximo que você queira nos compartilhar? Olha, gente próximo. Amigo. Olha, eu tenho um caso do meu avô que. Sabe quando você se arrepende horrores de ter feito aquela ação? Porque na hora a adrenalina veio tão grande que a primeira reação tua foi fazer aquilo e aí depois que você fez, você fala, pô, por que eu apaguei? Por que eu fiz isso? Que foi um dia, na minha fase mais dark, eu tava tirando uma foto mais conceitual no escuro e aí eu focava algumas luzes em mim pra tirar uma foto. E aí eu fui tirar uma foto, tirando várias fotos. Aí uma dessas, eu bati a foto, aí na hora que eu virei, era uma Cybershot. Era naquela época que ainda tinha câmera digital, porque todo mundo tirava foto na frente do espelho. E na hora que eu virei o visor pra ver a foto, nitidamente tinha o contorno de um rosto que tava tipo, colado no meu rosto, assim, olhando. Na hora que eu vi aquela tela, eu pulei a mão no interruptor pra acender a luz. Aí eu acendi a luz, só que eu tava apavorado de medo, porque foi muito nítido. E eu não tava nem pensando, né, nisso, não tava, nem me passava pela cabeça. E fazia só uma semana que meu avô tinha morrido. E quando eu vi, me lembrou, então, não sei se a forma acabou me fazendo pensar nele por ter morrido recentemente, ou se realmente parecia mesmo. Aí eu bati a mão no interruptor, acendi a luz, e aí eu tive medo de ver a foto. E aí só que aí eu queria mexer com as outras fotos, durante a noite ainda. Aí antes de eu visualizar, eu apaguei a foto, porque eu tava com medo, e aí eu não visualizei. Assim que eu apaguei, eu falei assim, nossa, por que eu apaguei? Que eu registrei uma coisa muito estranha e eu fui lá e apaguei. Nossa, eu me arrependo muito de ter apagado essa foto. E tem outro caso, mas comigo mesmo. Agora, mas aí eu conto mais pra frente. Sabe o que eu lembrei? Tinha um programa não lembro se passava na Record ou na Band. Eu também não sei o nome do programa, mas eu lembro de uma história que passava. Ele tinha várias histórias relacionadas ao sobrenatural. E eu lembro de uma história que a pessoa parou o carro porque a mulher, enfim, alguma pessoa parou um carro na rodovia. E essa pessoa chamava e a pessoa seguiu, chegou até um carro que tinha um bebê morto. Não, o bebê estava vivo. Mas aí ele viu que quem estava na direção era a pessoa que estava chamando ele. Aí eu não lembro se era o pai ou a mãe que estava chamando alguém para salvar o filho porque ela já estava morta. Esse conto é famoso. Nem sei É... dizer se é, mas eu sempre ouvi esse conto. Ah, eu lembro desse programa. Eu não lembro qual programa e qual emissora, mas eu lembro que eu escutei que eu cagava de medo. Gente, o que acontece comigo é que eu tenho paralisia do sono. E acontece umas coisas muito, muito forte mesmo. E quem é da minha família sabe. É coisa de eu ter que ligar pra minha mãe poder orar pra mim conseguir dormir, porque senão eu não consigo dormir. E a minha mãe fica brava comigo por quando eu assisto filme de terror, porque ela fala, fica aí assistindo filme de terror, depois liga pra mim chorando. Então, ó, a diferença. Eu vivi desde os meus 10 anos, 11 anos, consumindo esse tipo de conteúdo. Teve um período que eu dei uma parada, porque foi quando eu mudei. Só que porque antes eu tinha muito medo, eu aprendi a ter que assistir esse tipo de conteúdo sozinho, porque antes eu não assistia sozinho. E eu nunca tive esse tipo de sonho, nunca tive esse tipo de problema. Então, não sei o que acontece. Não sei se é de cada um, não sei se é superação do medo de cada um, não sei como funciona. Mas eu sempre tive esse tipo de contato e sempre foi de boa. Nunca tive medo. O Guilherme está fazendo sinal da cruz aqui. Então, nunca tive
Já tive, no caso, já tive, e depois eu aprendi a lidar que passou. Tipo, não conseguia me chocar tanto, assim. Gente, o que acontece é assim, a gente agora tá voltando a um clima mais... Passou a euforia, porque a gente tava Bêbado. A gente estava alterado e a intenção era deixar o podcast com um climinha mais tenso, mais terror. E eu não sei se a gente vai conseguir. Então, vamos continuar. Eu tenho um caso também, que é o caso que foi muito estranho, conto pra todo mundo, o que ocorreu, que um dia eu saí, fui pra casa de umas amigas, e aí eu voltei no final da tarde, uns 6 e pouco, 6h15, 6h30, e o sol já estava se pondo. Tava claro ainda, mas você via que tava uma penumbra surgindo. Eu chegando em casa, você conseguia ver as luzes acesas. E aí eu percebi que o carro não tava em casa. Eu falei assim, alguém deixou a luz acesa e saiu. Aí eu coloquei a mão no bolso pra pegar a chave e abrir a porta. Nesse instante que eu fiz isso daí, e eu fui em direção à porta pra colocar na porta, eu vi uma silhueta de alguém vindo, porque a porta da minha casa da frente é de vidro e tem uma cortina, então eu consigo ver silhuetas do lado de dentro. Eu vi uma silhueta se aproximando, abrindo a porta, tipo, ali baixou a maçaneta e deu uma leve puxadinha assim, só pra abrir, e saiu correndo. Naquele momento eu pensei que era minha irmã, que tinha acabado de sair do banho, de toalha, e ela talvez não queria que eu visse ela. Abriu, porque ela deve ter ouvido o portão abrir, só que ela sabia que as portas estavam trancadas, e saiu correndo pro quarto se trocar. Nisso eu entrei. Aí eu achei estranho, porque mesmo correndo, eu acredito que eu iria conseguir ver ela, pela distância da porta até o corredor. Aí eu entrei, olhei assim meio estranho pra sala, fui pra cozinha, olhei, não tinha nada. Aí na hora que eu cheguei nos corredores, todas as portas estavam fechadas. E aí eu peguei e falei assim, ai, que estranho. Fui, abri a porta do banheiro, abri a porta do quarto dos meus pais. E aí eu falei assim, ela deve estar no quarto, mas tá tudo escuro no corredor, porque as luzes na hora que tava acesa era só da sala e da cozinha. E os quartos estavam todos escuros, e por debaixo da porta eu conseguia ver que a luz não estava acesa. Aí eu fui até o quarto e abri a porta, e não tinha ninguém também. Voltei procurando, aí eu fui pra fora, fui pro quintal de casa, dei uma volta assim. Aí na hora que eu estou voltando, os meus pais estão chegando de carro, com a minha irmã dentro do carro. E aí eu falei assim, nossa, eu achei que tinha alguém tava aqui, onde vocês, alguém de vocês estava aqui. Porque na hora que eu cheguei, alguém veio abrir a porta pra mim. Aí falei assim, não, mas a gente saiu tal hora lá, que eu não lembro. E alguma coisa abriu a porta pra mim e eu não sei o que que é. Mas desde o momento que abriu a porta e eu cheguei a encontrar meus familiares ali, eu não senti medo, não senti nada, angústia, não senti nada. Só eu tava tranquilo o tempo todo. Mas foi um caso bem estranho que aconteceu comigo. Nossa, Deus me livre. Se fosse eu fico paralisado. Eu não consigo reagir. Não consigo mover. Você já ouviu aquele ditado? Não sei se é um ditado, mas as pessoas falam que quando alguém bate na porta, a gente nunca pode dizer entra. Ou quando você escuta alguém te chamar. Era bem comum na década de 90 começo de 2000, passarem pra gente esse tipo de... Ai, quando você ouvir alguém chamar o seu nome, não responde, porque pode ser a morte te chamando. E aí, porque às vezes você falava, já vai. E aí não tinha ninguém, você ia até o lugar e não tinha ninguém. Eu não sei de onde começou a surgir esse tipo de superstição. Eu sei que foi passado de geração em geração, que atualmente a sociedade em si não abraçou tanto assim. Eu acredito que talvez o interior abrace mais esse tipo de coisa, mas vai diminuindo. Tanto que eu nem acredito nisso de ouvir. Eu não acredito nisso de ouvir e eu não repasso esse tipo de superstição para os mais novos. Nem os meus pais em si, que são mais velhos e tal, já meio que aprendeu, não sei como funciona, mas já não tá sendo tão repassado assim. Ai, Deus me livre. Se eu vejo um chinelo virado, eu já vou lá correndo e desviro, porque eu sou super supersticioso. Tenho medo de tudo. Sou muito cagão, gente. Sou muito cagão. Bom, deixa eu contar um pouquinho das minhas experiências com essa questão dos sonhos que não sei se algum de vocês passam por isso, mas que é a paralisia do sono.
pelo que eu pesquisei uma época, é quando a sua mente tá acordada, tá, mas o seu corpo não. O seu corpo tá desligado, mas você tá acordado e você não consegue se mover. E aí essa angústia, essa impotência, né, que você não conseguir se movimentar, disseram que acaba gerando essa questão do medo, de que sempre acontece algo sobrenatural. Eu acredito que tenha sim um lado sobrenatural. E na pesquisa falam que para quem não tem, né, para quem quer tentar se arriscar, tem que dormir com a cabeça virada para porta, para a entrada do quarto. Normalmente a gente dorme com os pés virados para a porta. Então você deveria dormir ao contrário. É uma forma de você ter pesadelo, assim, ter algum tipo de sonho ruim. No caso, eles falam para evitar, né? Você dormir dessa forma para você não ter sonhos ruins. Na última composição do meu quarto, eu vivia dormindo com a cabeça pra porta. E eu não tenho muitos pesadelos em si. Enfim, assim, não tinha. Eu acho que na época, talvez, olha aí. Na época eu lembro que eu acho que eu tive mais. Porque agora que a composição do meu quarto está diferente, a minha cama tá paralela. Tipo, não tem. Eu tô de lado pra porta e eu ando sonhando menos em relação a tudo, sonhos e pesadelos. Mas eu gosto de ter pesadelo. Não sei porquê, mas eu gosto de ter pesadelo. Os meus pesadelos em si não são pesados. São leves e não tão leves, mas poucas vezes eu acordei assustado durante a noite a ponto de ficar pensando no pesadelo. Mas eu gosto de ter pesadelo. Vocês percebem que ele não é normal, né, gente? Mas, voltando. O que eu posso falar? Quando eu comentava com o Renan, ele sempre ficava meio assim, sobre os meus sonhos. Não sei se ele não levava muita fé, mas é que é difícil falar. Eu não conseguia falar muito bem. Eu só ficava impressionado. E o que eu comecei a fazer é que depois que eu sonhava, eu tentava escrever tudo que eu passei pra poder... Mas porque eu não conseguia falar. E teve alguns sonhos que eu escrevi. E me enviou. E enviei pro Renan. E deixa eu ver se eu vou ter coragem de ler pra vocês. Vou começar com o mais leve. Que eu acho que é mais leve. Porque o outro eu não sei se eu vou conseguir ler. Nesse dia, o que aconteceu foi que eu estava morrendo de sono no período da tarde no meu serviço. E eu cheguei em casa, eu não consegui fazer nada. Na época até fazia academia, eu acredito. E eu simplesmente dormi. Eu fui tirar um cochilo para mim depois poder ir para academia. E eu acabei dormindo. Peguei no sono pesado. Então, vamos lá. Estava tirando um cochilo. Quando me dei conta, estava em uma festa. Havia muitas pessoas. Mas não estávamos dançando. Estávamos no chão. Me dei conta que estávamos muito bêbados e ficamos ali largados. Não éramos os únicos. Percebi que uma menina do meu lado estava prestes a vomitar. Tentei sair dali. De repente todos estavam vomitando. Jatos. Tentei sair de lá. Mas não conseguia achar a saída. O lugar agora parecia um hospital abandonado. E as pessoas estavam matando as outras. Eu precisava voltar porque a minha amiga ainda estava lá. Acordei e pensei, puta que pariu, que loucura, e queria contar para Michelle, meu sonho. Olho para o lado e o colchão de solteiro estava no alto. Olho para cima e tinha alguma coisa. Não consegui identificar. Pensei, nossa, preciso mostrar isso para Michelle. Ela não vai acreditar. Peguei meu celular para tirar foto. O colchão começou a cair. Minha boca ficou seca e me senti mudo. Eu não conseguia enxergar na câmera o objeto que estava em cima de mim. Então resolvi só mirar o celular e bater a foto. Quando vejo a imagem, um demônio de cara vermelha. Eu tentei gritar, mas não saía voz. Jesus, Jesus, não saía nenhum som. Tentei gritar para Michelle me ajudar, mas
Mas então algo começou a se aproximar. Estava no pé da cama. Olhei para ver o que era. Fiquei desesperado. Era um demônio com um capuz preto, mas não o mesmo da foto. Tentei ligar para minha mãe, mas o celular não funciona. Ele estava cada vez mais perto, e senti a presença de outros, e mais perto. Acordei. Quando eu tenho esse tipo de sonho, eu fico paralisado e a primeira coisa que eu tento fazer é gritar e tentar ligar para minha mãe. Mas na maior parte das vezes o telefone não funciona. Nada funciona. Tudo que você tenta fazer não funciona. Mesmo acordado, mesmo depois que passa o transe, você no desespero não consegue usar o celular. Mas eu ligo para minha mãe porque na igreja a gente aprende que os nossos pais são líderes espirituais. Então, eles têm autoridade no reino do espírito sobre a nossa vida. E então eu peço para que minha mãe use essa autoridade para poder me mandar a proteção. Então aí assim eu consigo dormir, mesmo assim colocando um louvor para mim dormir. A gente tá gravando podcast especial de terror. Tá difícil de ser gravado. E a gente já parou várias vezes. E dessa vez o meu áudio simplesmente foi danificado. E eu não sei o que aconteceu, que o áudio danificado. O áudio danificado simplesmente está com a data 31 de dezembro de 1969. Vamos pesquisar o que aconteceu nessa data. É o primeiro resultado. Tô arrepiado. O que aconteceu em 31 de dezembro de 1969? Teoria da conspiração. Ai, que Puta horror. que pariu. A gravação... Ai, credo. E a gravação... Várias pessoas recebem mensagens vazias com essa data e não se sabe qual é o motivo ou por que isso acontece. Ai, credo. Prefiro acreditar que aconteceu algo brutal nessa data e que as vítimas ou os causadores tentam se comunicar até hoje. Porque se for ver o lado normal das coisas, nada demais aconteceu. E se nada aconteceu, por que motivo existem mensagens datadas desse tempo? Gente, que é isso? Pelo amor de Deus. E, não sei, tenta procurar também. Aqui deu um horário que é 21 horas. A gente tá gravando isso às 3 horas da manhã. Ai, eu não consigo sair. Ai, socorro. Que horas? 9 horas? Deu 9 horas. Tem um vídeo com isso. Que? Gente, eu tô arrepiando, para. Tem um vídeo no YouTube com o título 31 de dezembro de 1969, 9 horas. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Pelo amor de Deus, eu vou chorar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, pera aí, gente. É sério. Tem um monte de coisa. Nossa, eu fiquei encafufado agora com essa data. 9 horas, eu vou colocar. É uma data default de algumas funções PHP. Mais provável que o parse da data esteja sendo realizado. Bom, então, terminando a parte de sonhos, uma curiosidade em relação aos sonhos lúcidos, que você pode tentar Treinar o cérebro. treinar em tudo isso. E existe uma apostila na internet que são 30 dias de sonhos lúcidos. E eu adquiri essa apostila há alguns anos atrás, eu acho que foi em 2010, e eu comecei a praticar os exercícios diários pra gente trabalhar o cérebro e conseguir ter sonhos lúcidos. Só que eu comecei, eu acho que eu fiz 10 dias, 7 dias, 10 dias, e os exercícios no começo é de boa. E aí, antes de eu terminar, começa a ficar complicado em relação a algumas atividades. E você ter que deixar a TV ligada ou o seu computador. E chegou um momento que durante as atividades eu viajei. Então não dava pra eu fazer o que eles pediam. Aí eu acabei cortando. Só que antes de eu cortar o processo, eu fiquei pensando. Nossa, pode dar problema pra alguém. Não sei se
pode acabar dando problema pra alguém, porque em alguns dos exercícios, quando você começa o tempo todo, ele fala pra toda vez que você estiver acordando, você falar que você está indo dormir. E toda vez que você está indo dormir, você falar que você está acordando. E aí eu ficava pensando, gente, se uma hora tá um bug assim, não sei, no cérebro, não sei se pode acontecer, pessoas especialistas aí, psicólogos, neuro, alguma coisa, falar sobre, de que a pessoa, de tanto repetir isso, começar a achar que a vida real, na hora que ela acordou, é um sonho. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, pensa, toda vez que eu levanto, eu tô falando, eu estou sonhando, eu estou sonhando. Aí chega uma hora que eu levanto e eu acredito que eu tô sonhando. Eu posso fazer uma merda achando que eu tô sonhando. Porque no sonho lúcido você consegue fazer o que quer e vai que você quer fazer alguma coisa que você não sei e pode dar ruim. Então, aí durante os exercícios eu tive que cortar e rolou um problema. Eu parei a atividade no meio e eu parei de sonhar. Eu não lembrava mais dos meus sonhos durante muito, mas muito tempo, anos. Eu não conseguia lembrar dos meus sonhos. E eu comecei a ficar louco, porque eu não conseguia lembrar dos meus sonhos. E parecia que eu não sonhava, e aquilo lá começou. Eu comecei a perceber que eu não tava sonhando, e aquilo lá foi me afetando, e de repente foi passando, e eu voltei a sonhar aos poucos, e agora tá normal. Gente, a verdade da gente estar gravando o episódio junto é que eu falei que eu não iria gravar sobre terror sozinho. Porque depois eu não ia conseguir dormir. Mas eu acho que não vai conseguir nem Eu dormir não vou comigo a minha conseguir também. presença. Eu tô com medo do Renan. Mas, né, ele tem uma proteção muito forte. Como a gente já pôde notar, A mocinha, a a moça lá moça. falou, e também uma pessoa desde cedo já presenciando, consumindo esse tipo de conteúdo e tudo mais, não virou coisa ruim, então tá bom. Então realmente tem alguma coisa ali protegendo ele, que mantém assim essa proteção, porque a gente tá. E agora a gente tá precisando mesmo de proteção. Porque tá tenso, mas vamos tentar dar uma aliviada no clima, porque eu não sei se a gente vai conseguir terminar desse jeito. Porque, nossa, ai, credo, parecia que eu tava na Matrix e deu um bug na minha voz. Eu tô assustado. Meu Deus, eu senti aquele. De um computador. Eu acho que a gente tá numa Matrix e deu um bug agora. E graças a Deus a gente gravou. A prova que a gente tá numa Matrix. Mas isso é um tema de um próximo podcast, gente. Vamos falar agora dos filmes de terror. Já que a gente já introduziu o Fred. O Fred é um vilão, um personagem que teve muito impacto assim na minha infância, porque eu tinha medo de dormir. Quando eu assisti pela primeira vez o Fred, o medo, né, de todo mundo, ainda mais criança, é de dormir e o Fred vir nos nossos sonhos. Mas também tinha o caso do boneco assassino, que, gente, era muito tosco. Hoje a gente ia ver e dar risada de tão ridículo que era. Mas na época dava muito medo, a gente, criança, né? Não podia ver um boneco que já achava que tinha um demônio lá. E tinha os casos lá da boneca da Xuxa, da Eliana, de todas as O apresentadoras. fofão com a Tinha, faca, né? que é pesado, mas a gente tinha medo. Mas acho que era da época. Como surgiu o filme de Sim. boneco e tudo mais, aí todo quanto é boneco que fazia sucesso e aparecia na mídia, alguém conseguia inventar alguma coisa pra circular e dar mídia. Talvez era os próprios produtores, os próprios a própria empresa de marketing que criou as bonecas e bonecos deve ter soltado essa mentira pra tentar gerar, não sei se ia ser útil, não sei se fossem eles, porque se chega no ouvido de uma mãe que o fofão tem uma faca dentro da cabeça, ela iria comprar o fofão. Mas não sei, né? Naquela época era bem estranho tudo. Eu, parando pra pensar, teve uma época da minha vida que eu assistia filme de terror e, assim, natural, pleno, ria, não sentia medo.
Inclusive, eu lembro uma vez de eu estar assistindo filme de terror com meu irmão mais novo, o Miguel, e a minha mãe ainda reclamou, porque na época ele era bem novinho. Ela falou assim, não vai colocar esses filmes pra esse menino ver, ele depois não vai conseguir dormir, vai ficar impressionado e não sei o quê. Porque também quando você é pequeno tudo tem essa coisa, de você vai ficar impressionado. E aí você não pode ver. E a gente ria, só que hoje eu não posso ver um vídeo no YouTube falando de nada que eu já tenho que colocar um louvor pra dormir. A playlist de Jesus. A gente montou uma lista dos filmes que nos deram mais medo ou que nos marcou de alguma forma. Deveria ser um top 5, mas como o meu top número 1 tem muitos filmes, eu vou ficar devendo a quinta posição. Você quer começar com a sua quinta posição? Olha, eu fiz uma lista de filmes Ele que fez um top 50, gente. é 24. Eu comecei a anotar filmes que me marcaram de alguma maneira, que eu gostei. E eu tive que tirar 5, mas tem uns aqui que eu falo, gente, não sei. Mas o meu top 5, no meu quinto lugar ficou Babadook. Um filme que eu assisti ao acaso. Eu não tinha pretensão nenhuma, nem sabia do que se tratava, porque muitos filmes eu faço isso, eu nem sei sinopse do filme, simplesmente coloco no play e assisto. Aproveito o entretenimento, o que a pessoa tentou passar, a mensagem que a pessoa tentou passar. E esse Babadook veio, assim, ó, buf, me atingindo de uma forma, não sei, que todo o simbolismo que ela dá, todo o significado por trás de tudo. E eu fiquei, caramba, o filme cheio de metáfora. E em relação à dificuldade da mãe e o filho, e o filho tendo problemas por conta de um livro que o Babadook vem buscar ele e esse Babadook começa a aparecer. A do Guilherme foi a mais. Esse Babadook vem aparecendo para ele e aquilo lá começa a aumentar e simplesmente é só uma metáfora do que tá acontecendo na vida dele sendo representada através do Babadook. Tipo, não tem como eu representar aquilo de forma física num filme de terror, vamos dizer, então eu vou colocar um símbolo em cima disso para tentar mostrar algo material de uma emoção ou uma reação que a criança ou a própria mãe está tendo. Então o filme veio que, uou, e esse foi meu quinto lugar. Esse filme é um daqueles que vale a pena, depois de assistir, fazer uma pesquisa, tentar entender um pouco mais sobre o significado de trás de algumas questões que a gente fica em dúvida. E às vezes a gente não entende. Tipo, a gente, às vezes, ou por N motivos, mas vale a pena pesquisar. Minha quarta posição, eu já cheguei a mencionar um tempo foi no primeiro episódio. Foi no primeiro episódio sobre séries. Eu falei que se fosse fazer sobre filme seria impossível. Porque é muito difícil eu escolher não consigo às vezes nem lembrar dos filmes de terror que eu já assisti. Então às vezes vou listar alguns mais recentes. E a quarta posição é Quando as Luzes se Apagam. É um filme de 2016. O Renan, ele detesta, porque ele gosta do curta, que o curta é muito melhor. Mas eu assisti o curta, assisti o filme, achei que o filme deu mais história pro curta e eu gostei da Não, pelo história. menos estragou, que nem Mama, mas eu gosto do Mama eu curto. tinha até colocado ele em quinta posição, aí eu mudei, eu fui mudando e eu eliminei a quinta posição. O Mama, eu tenho que falar, mas o curta do Mama, ele destrói o filme inteiro, tipo, só o curta. Quando as luzes se apagam, ainda é válido, consegue. Mas Mama, todo o mistério, enfim, não assisti Mama. Só que agora, parando pra pensar, o que fica mesmo é o medo de você apagar a luz. A história. A história já. Não. A história eu já não sei, não lembro mais, porque já faz um tempo que eu assisti. Mas é um filme que me deu muito medo na época, quando eu assisti. É muito tenso. É muito tenso como ele é desenvolvido. E o meu
quarto lugar, pensa que os cinco lugares não é 5, 4, 3, 2, 1. Pensa que todos estão no mesmo nível. Eu não sei. Esse é um filme, depois da minha fase, que o medo passou, quando eu tinha medo de filmes de terror, e aí chegou o momento que eu comecei a parar de ter medo de filmes de terror, foi o primeiro filme que eu levantei, assim, de luz da sala, porque eu fiquei... Ó, pro Renan ficar com medo, acender a luz. Já tô até... Então, mas tem gente que nem gosta do filme, acha que o filme é fraco. Mas eu não sei porquê. Provavelmente, talvez, se eu tivesse... Eu não reassisti ele. Eu assisti na época que saiu, na minha vida, na sociedade que saiu, na época que a sociedade estava vivendo aquilo. Tudo influencia. Se você perdeu o filme que foi lançado no ano, não desmereça muito ele quando você assistir ele pra frente. Porque na época que você assistiu, se ele foi lançado na época que ele assistiu, ele tem um impacto maior. A vida social das pessoas no período. Então, igual o filme Exorcista. Eu adoro o filme do Exorcista porque eu assistia há muito tempo atrás. Mesmo fora da época que ele foi lançado na década de 80, 70, não lembro, 70 acho que é. Ele atingiu muitas pessoas ficaram muito chocadas, só que a sociedade em si foi, durante a década, houve poucas mudanças, então aquilo nos afetava ainda. E eu assisti na década de 90, reassisti no começo de 2000, mas ainda era uma sociedade que ainda tinha envolvimento com isso, enfim. E a tecnologia em si, para filmes, não chegava a ter esses efeitos especiais que tem hoje e tudo mais. Então, esse filme, às vezes, talvez agora também nem me choque tanto, mas as pessoas, talvez da época, é um filme recente também, só que na época me pegou, não sei se era porque já tinha histórias acontecendo sobre, e eu fiquei receoso, que é Contatos de Quarto Grau. Contatos de Quarto Grau conta a história que é um filme que o filme ele retrata, ele finge que ele é baseado em fatos reais. Então tem filmagens, é como se fosse um documentário. Saiu filmes recentes, séries como American Horror Story, aquele Roanoke, que é tudo baseado em documentário. Enfim, o filme te passa que ele é real. Na época eles até conseguiram esconder um pouco, porque eles divulgaram falando que era baseado em fatos reais. Realmente começa a moça, a Tchukovich, vindo e falando: esse filme é baseado em fatos reais e tudo mais. Mas é só um filme disso, mas ele não é verdade. E as pessoas acreditaram no começo, enfim. Então, a coruja que mostra durante o filme, eu não sei, dava uma sensação muito estranha. E esse é o meu quarto lugar. Uma coisa que me faz tremer a perna é falar que é baseado em fatos reais. Ou que é de verdade mesmo. Isso me dá muito medo. Qual que foi aquele Invocação do Mal que era de verdade, da menina? Na Invocação do Mal tem Invocação do Mal. relatos, tudo no Invocação Nossa, do Mal. Deus que me livre, que mostra até o vídeo da verdadeira lá que pegou o demônio. Bom, agora fugindo um pouco da temática de sobrenatural, de terror de bicho, eu peguei um filme de suspense que também me dá muito medo. E que eu amei, que eu indico para muitas pessoas. Tem gente que não gosta, mas gosto, cada um com o seu. Esse é o meu top 5, dá licença. Faça o seu nos comentários. A minha terceira colocação vai para Rush, A Morte Ouve, um filme de 2016. O filme ele conta a história de uma escritora que ela passou a viver isolada, porque desde na adolescência ela perdeu a audição, quase 100%. Ela consegue ouvir apenas um barulho assim, num nível muito, muito, muito alto. E o que acontece é que, ela, além de ela não escutar, ela ainda vive isolada, então não tem ninguém perto, próximo, que possa ajudar ela. Ela se isolou para escrever. É isso, para escrever o livro.
e aparece O assassino. um assassino, uma pessoa que quer perturbar a vida dela. O intuito dele é aterrorizar a No vítima. começo, tipo, dá a Porque ele entender. ele não quer roubar. Não, Ele só primeiro quer matar. dá a entender que ele matou os vizinhos, que é alguns quilômetros longe da casa dela. E aí ele encontrou, chegou na casa dela e aparentemente ele iria matar ela. Ele descobre que ela é deficiente auditiva. Chega então um assassino mascarado para aterrorizar a vida dela. O intuito dele era de matar, mas ele percebe essa deficiência dela e começa A se divertir, a brincar. a se divertir com o terror dela. E eu achei um filme muito inteligente. O final, muitas pessoas podem falar que não gostou, mas pra mim foi muito fantástico, porque é completamente não pensável. Pra mim, eu não imaginaria que poderia terminar daquela forma. No terceiro lugar ficou com Invocação do Mal. O filme já é o filme. Ai, muita gente que ama filmes de terror, suspense. Ai, mimimi. Mas foi um dos filmes recentes, nos últimos anos, que conseguiu voltar o filme de terror suspense virar popular, vamos dizer assim, ficar pop. Porque antes os filmes faziam sucesso e foi morrendo. Não se fazia mais filmes bons, filmes que tinham histórias que prendiam o público e tudo mais. A Invocação do Mal veio e ele não te dava jumpscare. Se, tipo, ele era era um susto não esperado, era pouco susto. E se ele te preparava para o susto, ele te dava o susto real, ele não fingia que o gato pulou na janela. Tipo, se o susto acontecia realmente, o negócio tava lá, o bicho tava lá. Então ele veio renovar de novo o filme de terror e aí ele acabou puxando uma saga que agora tá bem grande e voltou a muito ativa o cinema voltado pro público que consome filmes de terror e suspense. Tá ficando fraco os filmes de novo? Tá ficando fraco, mas ele conseguiu voltar o holofote em cima deles de novo. E Invocação do Mal não preciso falar porque eu acho que muita gente conhece. Tá amarrado, Jesus. Foda demais. Deus Assistam. me livre. Gente, eu peguei outro filme de suspense. Para minha segunda posição, eu fiquei com o filme Don't Breathe, que é O Homem nas Trevas, filme também de 2016, que conta a história de um grupo de ladrões e eles ficam fazendo roubos pequenos, tal, e uma dessas pessoas, um desses ladrões, ficam sabendo sobre um veterano de guerra cego que ganhou muito dinheiro pela morte da filha dele. E aí eles tentam armar então esse assalto, porque eles imaginam que é um idoso, cego, fraco, né? Então vai ser um roubo fácil. Só que eles têm uma surpresa lá. A única coisa que eu não gostei desse filme, eu vou falar porque pode parecer spoiler, mas é o que o filme faz com a gente. Ele já dá um spoiler muito grande no começo do filme. Isso eu odiei. Eu preferia que a primeira cena não tivesse. Achei desnecessário começar com essa cena. Mas é um filme que te deixa tenso. E o meu segundo lugar ficou com Os Outros, que assista Os Outros. Eu não posso falar dos outros porque Você vai dar spoiler. tipo, Os Outros não tem como ser explicado. É um filme muito bem feito, com boas atuações. Assista até o final. Você tem que assistir até o final. Você pode ficar assim, É um filme com um plot twist muito. você pode talvez não entender, ficar meio perdido. Acredito que não, porque ela te mostra tudo. E aí depois ele te surpreende de uma maneira que você fica maravilhado. Assistam os outros. Bom, primeira posição de filme de terror que eu mais tenho medo e que
mexe muito comigo, até por conta dos sonhos que eu tenho. É da saga Insidious, que no Brasil é Sobrenatural, veio Nossa, como nome Sobrenatural. eu adoro. Eu O que adoro. aconteceu? Eu cheguei na locadora e pedi a sugestão para atendente. No caso, a minha família estava me visitando em Rio Preto. Eles estavam passando, acredito que era final de semana, não lembro a época. Mas eles estavam dormindo em casa. Minha mãe, meus irmãos, meu padrasto. E eu peguei e falei, vamos assistir um filme. E eu queria assistir filme de terror, aproveitar que tinha gente em casa, né? E eu pedi a sugestão pra atendente. Falei, qual filme de terror, assim, você indica pra assistir? E ela pegou a capinha lá e falou, olha, esse daqui dá muito medo. E aí você julga um pouquinho, um menino meio que parece que endemoniado. Você não dá muito crédito, mas falei, beleza, vou alugar esse filme. E chegou em casa, a gente apagou a luz, só que só eu e meu padrasto que a gente assistiu o filme. Minha mãe, ela não gosta de filme de terror, ela tem pavor, então ela não assiste de jeito nenhum, ela vai assistir filme de terror. E nesse dia ela ficou mexendo no computador, jogando, tudo pra não ficar vendo o filme. Meus irmãos ficou fazendo qualquer coisa aleatória que eu não me lembro, porque eu tava focado no filme. Então tava já todo criado um ambiente pra poder assistir esse filme. E eu fiquei uma semana sem dormir. Eu não conseguia dormir. O filme, ele é muito, muito assim, assustador. Pra mim. Talvez pra outras pessoas não, nem tanto. Mas tem uns cortes de cena, umas partes que mostra A cara o vermelha. demônio Adoro a cara vermelha no que eu cinema. já vi em alguns sonhos. Nossa, gente, aquilo lá pra mim é horrível, é tenebroso. Só da imagem você já morre de medo. Todos os seguintes são bons, mas pra mim o melhor é o primeiro ainda, porque o Sobrenatural 1 lançou em 2010. Como falei, não falei nada, né? Vamos contar um pouquinho da história do filme. Conta a história de uma família que acaba de se mudar para uma casa. A princípio, a impressão que dá é que eles sempre estão de mudança no filme. O filme inteiro eles estão mudando, porque eles nunca terminam de arrumar as caixas. Sempre tem uma coisa para pôr no lugar. Eles mudam para essa nova casa e o filho dela, o Dalton, filho do casal, ele sofre um acidente e entra em coma. E começa a acontecer algumas coisas na casa e eles acham que a casa é mal assombrada. E eles mudam de casa. Só que os problemas continuam. E então eles percebem que não era a casa e sim a criança. E aí vocês têm que assistir, porque eu não vou poder contar mais detalhes. O segundo capítulo, o Sobrenatural 2, é a continuação dessa história. E qualquer coisa que eu falar desse capítulo 2 vai ser spoiler do primeiro, então não posso falar. Aí tem o Sobrenatural Origem, que conta uma parte antes dos acontecimentos com essa família. E aí tem o quarto, que é a última chave, que aí ele passa antes de todos os outros filmes, na ordem assim, cronológica de filmagem, né? Não, de filmagem não. Dos acontecimentos, ele seria o primeiro. Então começa pelo último, quem quiser assistir na ordem. Mas não, começa pelo 1 mesmo, porque vocês vão ficar muito louco como que eles conseguiram amarrar um filme no outro. É muito inteligente. E é daquela produtora, a Blumhouse, que todos os filmes dela de terror são maravilhosos. E foram eles que criaram a Atividade Paranormal, Uma Noite de Crime, Uma Noite de Crime também é muito bom. Adoro. Vai sair o novo agora. Qual novo? Uma Noite de Crime. Porque eu já assisti os 3. É também, que é Vai ser Uma o Noite quarto? de Crime, Uma Noite de Crime Anarquia, Uma Noite de Crime O Ano de Eleição e vai ser agora. Bom, a gente vai ter que falar do Uma Noite de Crime, porque não tem como só mencionar. É um filme muito inteligente e o que dá medo é das máscaras. É igual o Rush.
a morte houve, o ladrão lá, o assassino, ele é mascarado. E na noite de crime, todos os assassinos estão tudo mascarado. Dá muito medo desses povo mascarado. Na medida que eles podem fazer, não só perder Não, essa... dá medo do que eles podem fazer, mas o fato, lógico, por eles terem uma máscara na cara, o medo triplica. No futuro, eles conseguiram combater toda a violência, todos os crimes, não existe assalto, não existe morte por conta de roubo. Mas por quê? Eles destinaram um dia do ano, são 12 horas, que você pode cometer qualquer crime, qualquer assassinato que você quiser, que você não vai ser punido por conta disso. A justiça não vai atrás de você para te condenar. A justiça fecha os olhos para essas 12 horas e finge que nada aconteceu. Só que tudo para. Nem os hospitais funcionam durante esse período de 12 horas. Então dá o sinal lá e quem estiver na rua está sujeito a morrer, a ser assaltado, enfim. Mas o que acontece é que as pessoas utilizam desse dia para fazer a limpeza e vingança. O primeiro é mais vingança, um com o outro, tipo vizinhos, parentes, tem um inimigo. Você espera chegar esse dia para você ir lá e matar essa pessoa. E aí tudo bem. Outro dia tá todo mundo lindo, maravilhoso. Só que aí o hospital tá lotado e tudo mais, porque tem um monte de gente quase morrendo, mas é um filme que você fica pensando muito como que a sociedade não tá muito longe de umas coisas dessas, entendeu? É tipo Black Mirror, mas no cinema e é muito maravilhoso e o Renan tá querendo dormir. Renan, fala o seu top 1. Meu top 1 é Silêncio dos Inocentes. É a trilogia em si, na verdade, é maravilhosa. Que é Silêncio dos Inocentes, Dragão Vermelho e Hannibal. Aí depois saiu Hannibal Início e saiu a série Hannibal. Eu nunca assisti a série, mas o filme, o início, eu não gosto nem um pouco. Mas a trilogia original é muito boa. Assistam sobre o famoso canibal. Deus que me livre. Eu queria colocar os 24 filmes da minha lista, mas não tem como. Igual eu queria falar sobre o primeiro filme de terror que eu assisti. Você lembra? Eu lembro. Acha? Eu lembro muito bem. Eu lembro o primeiro e o segundo filme de terror. E Quantos anos? 2 anos? acho que o primeiro tinha 10 anos. E aí o outro foi no ano que saiu. Que é até conhecido. É popularzinho. E eu queria falar também de um filme antigo que chama Eu Vi o Que Você Fez. No verão passado. Não. Nossa, eu lembro, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, era muito legal. Era Na de terror. época, eu só não Na assisti agora. não sei, talvez passe na televisão. Lembrando agora, cê lembra daquele do caminhoneiro que perseguia um casal? Que eles passam. Não era um casal, porque a moça parece que entra depois. Eu acho que são 2 moços. Eles estão no carro e eles começam a zoar com o Eu caminhoneiro. sei que vocês fizeram. Não é? Não, eu acho que essa ideia é alguma coisa de perseguição do caminhoneiro. Que aí eles se passam por uma mulher naquele sarradinho do caminhoneiro e começa a zoar com ele, só que o caminhoneiro até então não sabia que eles eram os 2 moços. E aí depois que ele descobre, ele passa o filme inteiro perseguindo esses moços. Nome é estranho, mas eu não lembro. Então, mas esse filme aqui é Eu Vi o Que Você Fez, Eu Sei o Que Você É. É um filme já antigo. E ele tem esqueminha tipo Pânico. Aliás, assistam Pânico também. Pânico é bom. Mas esse filme, Eu Vi o Que Você Fez, Eu Sei Quem Você É, são 2 meninas que estão com tédio. Elas estão lá sem fazer nada e elas resolvem passar trote. Outro filme que na época faz mais sentido e às vezes vai te tocar mais fácil na época do que agora. Com identificador de chamada, as pessoas nunca iriam fazer trote, tanto que você nem ouve relatos de trote ultimamente. No passado você ouvia bastante. Que elas resolvem passar trote para números e a pessoa atendia e ela falava: Eu vi o que você fez, eu sei quem você é. E esperava um pouco lá, às vezes a pessoa retornava e elas desligavam.
Até o momento que elas ligam para um estranho e falam essa frase, só que essa pessoa acabou de matar alguém. E aí ele vai atrás de quem viu e de quem sabe quem é ele. Ai, que horror! É legal. Então, eu recomendo esse também. Deus que me livre. Bom, vamos deixar o episódio um pouco mais divertido e vamos participar de um quiz agora pra gente saber quem nós seríamos num filme de terror. Você seria o sobrevivente? O vilão? Vamos descobrir. Gente, então agora pra deixar algo um clima mais Descontraído. Então vamos lá, vamos participar do teste. Já clicou aí? Já cliquei. Quem você seria em um filme de terror? Faça o teste e descubra se você sobreviveria. Bom, vamos lá. Então vamos jogar, gente. A gente vai tentar colocar na descrição do episódio o link para vocês também poderem participar e ver quem vocês seriam. Você escuta um barulho vindo do porão. O que você faz? Opção A. Vai até lá com uma arma ou faca. Ou liga para a polícia, falando bem baixinho. Ignora e volta para a cama. Sai da casa correndo. Claro que eu vou sair da casa correndo. Olha, eu estou inserido no filme de terror. Eu sei que estou inserido no filme de terror. Que se eu souber que eu estou inserido no filme de terror, eu acho que eu ligo para a polícia ou saio correndo. Mas, na minha situação, atualmente, eu acho que se eu ouvir, ou eu vou pegar arma ou faca, ou eu vou ficar em silêncio, ouvindo mais. Eu vou querer ouvir mais. Então, eu acho que eu ignoro e volto pra cama. Então vai. Próximo. Dirigindo em uma estrada deserta durante a noite, seu carro quebra, você A. Pede uma carona para o primeiro carro que passar. B. Corre para a casa mais próxima para pedir ajuda. C. Vai a pé torcendo para não estar muito longe. D. Liga para o seguro, tranca as portas do carro e espera lá dentro. Nossa, mas essa é difícil, porque normalmente se você tá na estrada deserta, nos filmes, o celular não pega. Então não tem como ligar pro seguro. Mas, e aí, se for deserto, vai ser difícil também a carona passar. Mas aí Uma casa, jamais que eu iria. Eu não iria numa Jamais. E eu vou ligar pro seguro, vou torcer pra pegar o celular. Eu vou ligar pro seguro e trancar as portas do carro e esperar lá dentro. A criatura do mal foi capturada. Você tenta se comunicar com ela, mata o mais rápido possível, liberta em um lugar longe, junto com outros de sua espécie, não mata, você ainda pode precisar dela. Mato o mais rápido possível. Mata o mais rápido possível. Ai, gente, então, o intuito não era ficar um clima muito pesado, o intuito era a gente tentar abordar um tema mais tenebroso, mas que algumas pessoas possam gostar e que nós somos versáteis, né? Que a gente quer falar de tudo, mas é uma coisa que me dá medo. Honestamente, você deixaria um estranho morrer para se salvar? Ai, claro. Sim. Você descobre que o assassino... Ah, a gente não falou a opção. Era sim, não e... Não sei. Não sei. Você descobre que o assassino era seu melhor amigo disfarçado. O que você faz? Entrega para a polícia, mata sem piedade, fica paralisado, deixa ele ir. Olha, eu ia querer socar ele. Mas acho que eu ia ficar paralisado, porque eu ia ficar muito surpreso. Mas aí se a pessoa te matar? Mas a primeira reação ia ficar paralisado. É. Eu iria querer entregar ele pra polícia. Eu não iria conseguir matar. Só se ele fosse tentar me matar. E se ele fosse tentar me matar, eu ia tentar reagir. E deixar ele ir, eu não ia tentar deixar ele ir. Então eu acho que eu fico paralisado e depois eu entrego para a polícia. Ah, eu entrego pra polícia. O assassino está dirigindo um ônibus em direção a você e seu amigo. O que você faz? Abraça seu amigo, se for para morrer, que seja juntos. Empurra seu amigo para o canto e se sacrifica por ele. Corre na direção contrária, espera que seu amigo faça o mesmo. Deita e espera que o ônibus passe direto, sem saber o que seu amigo fez. Eu vou correr. Corre na direção contrária, né? O monstro está andando pela sua casa. Onde você se esconde? Atrás da porta, com uma faca.
você vai enfrentá-lo, ou dentro da secadora, torcendo para o monstro não ligá-la. Deus. A essa altura você já até saiu da cidade, debaixo da cama. A essa altura eu já saí da Com cidade. certeza. Você saiu para um passeio no meio da noite. Que caminho você pega? Uma rua bem iluminada. Eu não sairia para um passeio no meio da noite. Algum lugar em contato com a natureza. Eu vou de uma rua bem iluminada. Eu não sairia para um passeio no meio da noite. Você atende o telefone e só escuta sussurros. O que fazer? Sussurra de volta só para assustar. Desliga, provavelmente é um trote. Checar o identificador de chamadas imediatamente. Olha, eu já sussurrei de volta. Alguém fez alguma coisa. Ou a pessoa ficava em silêncio, eu também fiquei em silêncio. Mas provavelmente fez. Eu vou falar que, vou desligar na cara dela. E vou falar aí, é um trote, papá. E eu checo o identificador. Aí eu checo depois. Que eu desligar. Qual dessas características te descreve melhor? Você é corajoso e ágil. Nenhuma dessas características se encaixa. Você é calmo, mas vira uma fera quando provocado. Você é engraçado e gosta de provocar. Você é racional e sabe se proteger. Só tem uma observação. A segunda opção tinha que ser a última opção. Sim, eu também pensei a mesma coisa. Mas eu sou calmo, mas vira uma fera quando provocado. Ai, eu quero tentar acreditar que eu sou racional e sei me proteger. Você deixaria um desconhecido morrer para salvar alguém que ama? Sim ou não? Sim. Ah, eu deixaria. Se ele quiser morrer, por que não? Ai, gente, tá calculando. Ai, que horror. Que horror! Você também saiu com isso? Eu devo ter saído, credo. Credo! Eu saí que eu sou o traidor. Eu também. Você só... Ah, só por causa de 2 respostas. Só porque a gente deixou o desconhecido morrer no lugar. Ah, o que tem, gente? É o figurante? Traidor. Aposto que se tem alguém que você ama e alguém que você não faz ideia quem que é, eu vou salvar quem eu amo primeiro. Se eu conseguir salvar depois a pessoa. Não que você vai matar a pessoa pra poder, né? Mas então, aqui a gente sabe que nós somos os traidores. Você só pensa em salvar a sua própria pele e é aquele personagem que deixa todos os outros para trás para sobreviver. O problema é que, como ninguém gosta de traidores, eles nunca sobrevivem até o final de qualquer maneira. Chateados com o resultado, não gostei. Eu queria ser o sobrevivente, mas tudo bem. E agora a gente vai ler um outro caso enviado pelo ouvinte. Tô tenso agora com esse e-mail. Bom, vou ler o caso do Tony Anderson. Acho que de todas as experiências sobrenaturais que eu tive, a mais incrível e terrível foi quando eu resolvi tomar o Santo Daime, ou Ayahuasca, como também é conhecido. Foi uma experiência muito doida que quase não consigo descrever. Vamos começar com o gosto. É terrível. Se vocês gostam de chá adoçado, não tomem este porque é super amargo. Pensa no gosto do chá de boldo e multiplica por 10. É nesse nível mesmo. Depois que tomei a primeira dose, eu sentei na cadeira que me deram. Ah, isso foi em uma chácara. Chegou a vez da segunda dose e eu quis dar uma de fortão e tomar a segunda dose também. A hora que eu sentei, senti tudo rodar. E nesse momento, ligaram um som com um monte de músicas de várias religiões e crenças. Católicas, evangélicas, de Umbanda, de Candomblé, Gnose, enfim, de tudo que existem no Brasil, tocaram naquela noite. Depois de 5 minutos, eu comecei a escorregar da cadeira, sentado. Meu corpo ficou mole e eu me joguei no chão. E o melhor, estava um frio da porra. E eu estava com blusa emprestada, porque não tinha levado. Comecei a rolar no chão. Aquelas músicas super altas. Eu sei que do nada eu apaguei literalmente. Dormi no meio de tudo aquilo. Tinha um monte de gente. Pessoas como eu se jogando no chão ou dançando perto da fogueira. Tinha um povo doido vomitando pelos cantos. Vomitar lá é uma espécie de limpeza. Eu sei que eu acordei com umas visões de seres, pessoas gigantes, para ser mais específico, me olhando e correndo naquela chácara. Nisso eu me vi numa floresta e era uma cobra e comecei a me chacoalhar como se eu me arrastasse, mas não saí do lugar.
Vi uns dragões voando e um cavaleiro no seu cavalo. Teve uma hora que eu vi e senti uma luz violeta em cima de mim. E no meio de todas essas visões, o povo estava dançando que nem índio, com chocalho, maracá e outros instrumentos que eu não lembro. Depois eu voltei a dormir mais um pouco, e quando acabou, foram me acordar. Tudo isso durou mais de 4 horas em uma chácara no meio do nada, na madrugada de um sábado pro domingo, e o melhor mesmo foi ter que voltar com a nossa amiga dirigindo. Detalhe, ela tomou esse chá alucinógeno. Um prazer contar essa minha aventura, que rendeu muitas coisas antes, durante e depois. Gente, muito pesadas essas histórias, hein? Mas eu já fiquei sabendo de uma pessoa que foi tomar esse negócio mesmo. E eles vão dirigindo e voltam dirigindo, tudo doido, né? Ai, não estamos julgando, hein? Não estamos julgando. Isso é perigoso. Bom, galera, então esse foi o nosso podcast de hoje. Foi meio terrorzinho. E espero que vocês tenham gostado e que tenham ficado com medo. E comente sobre seus maiores medos, seus filmes, se algum bateu, se... Seus medos de infância, seus sonhos lúcidos, Se vocês já tiveram alguma experiência com a paralisia do sono, me adicionem. Vamos trocar figurinhas. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o que acontece quando a gente está paralisado e algo sobrenatural está acontecendo. Conte também sobre pessoas espirituais que falaram com você, falando alguma coisa, se você fazia parte de algo, como o Guilherme e como eu. Participem, gente. Mande o seu e-mail para podcastdrivein@gmail.com ou também pelas redes sociais. Você pode participar mandando seus comentários, seu pedido de ajuda por Help Delivery. No assunto, só colocar Help Delivery que a gente vai ler. Coloca lá a cidade, idade e o signo, pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Ou se você quiser colocar informações a mais para nos ajudar a avaliar. Se você quiser mandar a conta, como a gente já falou, umas fotos, marcar lá o @, pode marcar. E a gente quer ver mais participação de vocês, hein? Queremos saber se vocês estão gostando. E ó, Renan, você para de me gongar, hein? Tá anotado aqui. Vou cortar. Você vai cortar? Você não vai cortar. Você vai adicionar os seus erros de gravação. Porque no final, tem pessoa que coloca só os erros meus como se só eu errasse. Como se eu fosse o burro do podcast. Não é o burro, não. É só as partes engraçadas. Não. E ele é o palhaço. Gente, então a gente vai tentar dormir agora. Que já são 4h18 da manhã. Nossa, é verdade. Tem gente que tá aproveitando a noite, mas a gente tá trabalhando. O Renan tá quase... Renan está desmaiado. Meu óculos ninguém sai. Então é isso. Até em breve. Até o próximo episódio. Beijos. E tchau. Não, teve uma fase da minha infância que eu fui criado, que eu ia na igreja evangélica, tá? E aí, eu tô rindo com respeito. Gente, não, calma.